A realidade é o seguinte: se você não sabe analisar dados IHS, você corre um sério risco no mercado. Opa, tudo bem? Aqui é o Diego Nunes, especialista em gestão IHS, e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre esse cara aqui, ó, analista de dados IHS. Qual que é o objetivo do vídeo de hoje? É mostrar para você aqui na tela do meu computador que existem várias outras competências sendo buscadas pelas empresas no mercado de trabalho. Tem que ser aquelas que a gente já está acostumado a ver aí muitos anos, né? Que é treinamento, fazer PGR, fazer isso, fazer aquilo. Então existe aí uma grande oportunidade para você que está começando agora na segurança do trabalho ou para você que está aí e se sente estagnado na sua carreira profissional. E o que seria essa oportunidade? Eu estou falando disso aqui para você, ó. Dados IHS. Nós vivemos no mundo da tecnologia, na era da tecnologia. E a tecnologia, ela está bem avançada aí em comparação a 2010, nos anos 2000 e etc. Essas tecnologias, elas são criadas para trazer melhores e mais eficientes recursos. Para quê? Para tornar a economia mais rentável, para trazer mais recursos. Então a tecnologia, ela veio, modificou muitas coisas aí, modificou basicamente o mundo, né? A internet, a gente tem acesso aí às redes sociais, e junto com essa tecnologia, o que acabou acontecendo? Vieram também os aplicativos, as teorias, as estratégias, e as empresas, conforme elas foram acompanhando todo esse movimento, toda essa mudança, toda essa modernização, elas buscam recursos para a sua tomada de decisão. E é justamente nessa questão aqui de IHS que a gente vai abordar um pouquinho a importância de você desenvolver essa competência, de você se tornar um profissional estrategista, um profissional analista, um profissional que saiba transformar a informação em dados. Então, se você está gostando desse vídeo aqui, já dessa introdução, eu convido você a clicar nesse botãozinho, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para você não perder conteúdos como esse. Sem mais delongas, vamos direto aqui à tela do computador aqui. Então eu vim aqui no Google e coloquei melhores vagas analista de dados IHS. E olha só o que acontece aqui. Eu tenho a Cato, eu tenho o Indeed, eu tenho vagas.com, eu tenho o Glassdoor, enfim, eu tenho diversos sites buscando analista de dados. Com base nessas análises, com base nesses dados, com base nessas informações, elas vão nortear suas tomadas de decisões voltadas a um melhor desempenho, voltadas a se tornar mais competitiva, voltadas a conseguir atingir uma nova fatia do mercado-alvo, do público-alvo dela no mercado de atuação, expandir os seus negócios, reduzir custos e etc. Então, análise de dados IHS. O que seria uma análise de dados IHS? Basicamente, em termos bem gerais, a prática consiste no processo de transformação de dados em informações úteis aos mais diversos propósitos de negócios da organização. E, basicamente, a análise de dados é um processo que visa transformar número e informações em insights, sacadas, para a tomada de decisão. Apesar de ser usada em diferentes áreas, é no universo corporativo que essa ganha destaque, essa técnica ganha destaque. Um dos objetivos mais comuns para a realização dessa tarefa é a melhora de performance das empresas no mercado em tempos de transformação digital. O processo, então, surge como responsável por transformar um banco de dados muito volumoso e desestruturado, característico do Big Data, em oportunidades reais, ou seja, fazer com que os relatórios e números possam ser usados a favor do desenvolvimento empresarial. Análise de dados e a real necessidade no mundo corporativo. Coletar as informações é a primeira etapa do processo, sendo necessário usar boas táticas para aproveitar todo o potencial que elas têm. E por isso que é interessante que a gente saiba como lidar com essa análise de dados. O primeiro tipo de análise que eu queria apresentar para você aqui hoje é a análise preditiva, que basicamente tem relação com eventos que ocorreram no passado. Essa análise, ela vai pegar essas informações, esses fatos, para visualizar e prever eventos futuros. Ou seja, neste cenário aqui, a gente tem um maior aproveitamento na tomada de decisão.
Extremamente por isso, é uma das técnicas mais demandadas no dia a dia das empresas, ajudando-as a se protegerem dos riscos e aproveitarem melhor as oportunidades. Para colocá-la em prática, é necessário coletar dados das mais diversas fontes para o cruzamento de informações que vão enriquecer a análise e trazer insights preditivos, uma visão aí no futuro. Uma outra análise, um outro tipo de análise também bem interessante que a gente precisa de entender é a prescritiva, que ela pode ser confundida às vezes com uma análise preditiva. Porém, apesar das semelhanças, o objetivo é diferente. Então, o que acaba acontecendo? Enquanto lá na análise preditiva eu pego informações do passado para prever o futuro, a análise prescritiva ela não foca em prever o futuro, mas sim em determinar as consequências das decisões tomadas. Sua ideia central, portanto, é identificar as melhores estratégias de acordo com os padrões existentes. Desse modo, por meio de decisões mais assertivas, ela contribui para a melhoria do desempenho empresarial. Um outro tipo de análise que é bem interessante é a análise descritiva. Essa análise descritiva é uma mineração de dados em tempos reais, cujo objetivo é identificar as possibilidades, encontrar respostas rápidas, imediatas e seguras para diversas questões no dia a dia da empresa. Esse tipo de análise aqui, descritiva, já está focado aqui, no presente, em algo que está muito próximo de ocorrer, de acontecer. E perceba que o estudo é feito para embasar decisões no presente e não no futuro. Uma análise diagnóstica traz como objetivo fazer uma verificação mais ampla e geral sobre determinada situação. O que acaba acontecendo aqui? Quando a gente está trabalhando com uma análise diagnóstica, o nosso principal objetivo é encontrar todas as relações entre causa e efeito para destrinchar um acontecimento, um evento ocorrido, um evento indesejado ocorrido e etc. Em outras palavras, esse procedimento usa os dados para ajudar no planejamento empresarial, já que os diagnósticos feitos mostram padrões e informações gerais. Beleza? O que acabou acontecendo aqui, então, até aqui, nesse momento desse vídeo? Eu apresentei para vocês aqui 4 modelos, 4 tipos de análises. E cada uma dessas análises, para você, profissional de segurança do trabalho, vai ser muito importante saber em qual momento tu vai utilizar. E para que esse vídeo não ficasse vago sobre essa questão de análise de dados, eu trouxe para você aqui também uma aplicação prática, que vai envolver todos esses indicadores aqui. Acidente, acidente sem, acidente com afastamento, primeiro socorro, quase acidente, etc, etc. Aqui eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos de como você pode utilizar a análise preditiva, prescritiva, descritiva ou diagnóstica aqui dentro desse cenário aqui, beleza? Então, basicamente aqui o que acontece? Você tem lá um total de acidentes e esse total de acidentes você vai ter ali alguns indicadores. Por exemplo, a meta. Então, você vai pegar, em uma análise preditiva, você vai pegar o histórico do passado, do ano passado, do semestre passado, de um período no passado, e vai identificar quantos acidentes ocorreram. E a partir daí, você vai estabelecer uma meta, que é reduzir X% esse indicador seu aqui, que no ano passado, num período no passado, apresentou X percentual. X número. Então aqui você vai comparar, né, dentro de no ano passado, por exemplo, o ano passado, e você vai usar uma análise preditiva para você estabelecer a sua meta, e vai ser redução do percentual, do total de acidentes ocorridos. Aí você vai ter aqui, ó, a quantidade de acidente. Basicamente, o que você vai fazer aqui? Aqui você vai ter que fazer uma análise diagnóstica, não vai? Por mais que você chega nesse momento aqui e você fala assim, que eu tive um total de 7 acidentes, só que você precisa pegar os seus dados, compilar ele, para você fazer uma análise diagnóstica. Tá bom, aí você vai pegar a quantidade de horas trabalhadas, enfim, e os dados, tal. E aí você vai seguir, tá? Beleza. Aqui no acidente com afastamento, basicamente, você vai fazer a mesma coisa. Mesma coisa você vai seguir aqui. Esse aqui é só um exemplo, mas você pode usar a mesma estrutura. Para primeiros socorros, você também pode usar a mesma estrutura. E para NIRMIS, você também vai poder utilizar a mesma estrutura. Agora, quando a gente chega aqui em condição insegura, por exemplo, olha o que vai acontecer aqui. Na condição insegura, você vai ter que utilizar aqui, em algum momento,
uma análise prescritiva, que vai fazer o quê? Encontrar, né, vou colocar até em caixa alta, encontrar soluções imediatas para esse tipo de, por exemplo, de tratativa quando ela estiver aberta. E quando ela estiver fechada? Você pode vir fazer aqui uma análise descritiva. E por que uma descritiva? Porque você vai avaliar, né, a eficácia, digamos assim, a eficácia das possibilidades e das ações realizadas. Fechou? Entendeu? Beleza. Aí vai ter lá o total em aberto, total em fechado, que basicamente aqui você vai apenas compilar e tirar um percentual disso daqui, para você conseguir medir, né, esse indicador, beleza? Aqui no ato inseguro ou atitude abaixo dos padrões de segurança, a mesma lógica. Você vai ter aqui a sua meta, aberta, fechada, total aberto, total fechado, atual e etc. Nas inspeções de segurança, vai mudar aqui os seus KPIs. Por quê? Porque aqui é o seguinte, você vai fazer um planejamento, esse planejamento você vai poder utilizar aí uma análise preditiva, ok? Beleza. Só que aí o que vai acontecer? Quando você chegar aqui nessa questão de planejado e realizado, você começa a fazer aqui uma análise diagnóstica. Por quê? Porque você vai começar a pegar os seus dados e fazer uma leitura deles, fazer a leitura de todos esses dados, né? De todos esses dados, com um único objetivo de encontrar a relação ou as relações entre causas e efeitos, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Você pode até abrir aqui um outro aqui, realizado, você pode colocar assim, atrasado, e você pode colocar aqui um outro reagendado, ou então reprogramado. E você vai utilizar aqui a mesma base aqui, né, que você vai fazer do planejado preditivo, e aqui no atrasado você vai puxar aqui a sua diagnóstico, você entender o que aconteceu, por que você conseguiu realizar, por que atrasou ou por que reprogramou. Então é importante você conseguir fazer a leitura desses dados, percebe? Beleza. Nas ações preventivas aqui, você vai ter aquela mesma estrutura de meta, aberto, fechado, total aberto, total fechado. Ações corretivas também é o mesmo cenário, a mesma estrutura. Nos dias perdidos, entra aqui a questão da meta, o atual e o status. Nos dias restritos também, mesma estrutura de análise. E aqui na aderência de budget, você vai colocar aí a mesma estrutura. Olha que legal esse vídeo, porque a gente entendeu aqui sobre 4 tipos de análise de dados e a gente ainda entendeu a aplicabilidade de cada uma dessas análises dentro ali de alguns indicadores que faz parte aí desse universo da segurança do trabalho. Eu sou o Diego Nunes, fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica nesse botãozinho aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para você não perder conteúdo como esse. Valeu, um forte abraço. Manda sua dúvida aqui embaixo ou me chama no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!